Eu sou a professora Dani Lima. Nessa aula, nós vamos estudar os descritores de língua portuguesa para os testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Estudar esses descritores é importante porque contribui para aprimorar habilidades fundamentais de leitura, análise e produção de textos, que são o foco das avaliações de linguagens. Preste bastante atenção para lembrar de tudo na hora das provas. Bons estudos e vamos lá! Nós vamos falar nessa aula do descritor 15. Descritor 15, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios e etc. Descritor 15, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. O que é estabelecer relações? É definir as ligações, as conexões lógico-discursivas. Lógico. O que é a palavra lógico? Lógico tem a ver com racional. Então, é uma coisa racional, uma coisa fundamentada e também que tem a ver com os princípios da linguagem. Como elas vão estar presentes no texto aí? Elas vão ser marcadas, vão ser determinadas por conjunções e advérbios. Então, descritor 15. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. Vai tentar definir as conexões de forma racional e linguísticas que são definidas pelas conjunções, os advérbios, etc. É super interessante esse descritor, porque nesse momento a gente está estudando a parte da gramática, conjunções, advérbios. E às vezes a gente tem uma certa birra da gramática, mas a gente não precisa ter birra da gramática. Por quê? A gente tem que pensar que gramática também é raciocínio e interpretação. Se a gente raciocinar, se a gente tentar ligar a parte com a outra, a gente vai conseguir responder essas questões que trazem a gramática. Querem ver? Vou provar para você. Vamos lá. Nós vamos analisar agora algumas questões do caderno de atividades de escritores de língua portuguesa do 8º ano, do segundo semestre de 2022, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação. As questões vão tratar sobre a coesão, porque a coesão é esse elemento aí que os advérbios, as conjunções ajudam a construir. Vamos lá. A coesão corresponde aos mecanismos da língua que estabelecem as relações entre as partes do texto. Quando essa ligação é feita de forma eficiente, as ideias ficam conectadas e os textos ganham sentido. Então, nós vamos pensar nesse negócio de sentido. Tem que ter sentido uma coisa com a outra. Leia outra crônica agora do autor capixaba Rubem Braga. Então, antes da gente ler a crônica, nós vamos dar uma olhadinha nas questões, porque nós temos que lembrar que o nosso objetivo, além de trabalhar os escritores, é aprender a desenvolver lá, responder rapidamente à prova. Por isso, nós vamos lembrar de 3 dicas importantes. A primeira dica, quando a gente estiver lá nas questões das provas, nós vamos dar uma olhadinha antes dos textos, chega o texto lá, passa o olho lá nas questões, dá uma lida, uma olhada nas questões, porque ajuda a gente a direcionar essa leitura nossa, que é a nossa leitura objetivo de responder questões, então ajuda a gente a ler o texto mais direcionadamente. E depois, passar o olho no texto, olhar a questão, aí passa o olho no texto. Que texto é esse? Qual é o gênero? Qual a estrutura? Qual é o assunto? E sempre quando a gente estiver lá resolvendo as questões, a gente pensar nas palavras que são repetidas ou semelhantes na questão e no texto. Sempre voltar lá naquela parte do texto que tem palavras que são semelhantes ou repetidas com as questões. Então vamos lá. Questão 3. Além de se referir a pessoas locais, os números que aparecem na crônica expressam o tipo de relacionamento que há entre os interlocutores. Sobre essa questão, analise se as alternativas a seguir são verdadeiras, V, ou falsas, F. Primeira alternativa. Existe uma relação de proximidade entre os interlocutores. Segunda, a relação entre os interlocutores é de distanciamento. Terceira, a relação entre os interlocutores é estritamente profissional. Então, nós não conseguimos resolver essa questão, nós temos que ler para entender, porque tem uma interpretação aí. Mas a gente já vai ler o texto já pensando na dica 3, as palavras semelhantes. Então, vamos procurar lá, ó. Está procurando sobre o relacionamento entre os interlocutores. Vamos ler o texto pensando nisso. O texto se chama Recado ao Senhor 903, de Rubem Braga.
Começa assim. Vizinho, quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador que me mostrou a carta em que o senhor reclama contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois a sua própria visita pessoal, devia ser meia-noite, e a sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou desolado com tudo isso e lhe dou inteira razão. O regulamento do prédio é explícito e, se não fosse, o senhor ainda teria ao seu lado a lei e a polícia. Quem trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso noturno e é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. Ou melhor, é impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita. Pois, como não sei seu nome, nem o senhor sabe o meu, ficamos reduzidos a ser dois números empilhados entre dezenas de outros. Então, o que nós estamos procurando? Nós estamos procurando o relacionamento? Essa parte do texto já nos ajuda a responder? Sim. Olha lá, a primeira alternativa diz que existe uma relação de proximidade entre os interlocutores. Existe? Não, isso é falso, eles não sabem nem o nome um do outro. A segunda alternativa, a relação entre os interlocutores é distanciamento. Isso é verdadeiro? É, eles não sabem nem o nome, eles são só distantes, só fala 1001, 903. Então, essa alternativa é verdadeira. E a terceira, a relação entre os interlocutores é estritamente profissional. Eles têm relação profissional? Não. São apenas vizinhos desconhecidos. Então, a resposta à questão 3 é: a primeira é falsa, a segunda é verdadeira e a terceira é falsa. Vamos ver agora a questão 5, que vai tratar mesmo desse descritor 15, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções e advérbios. Vamos lá olhar essa questão. Questão 5. No trecho, recebi depois sua própria visita pessoal, devia ser meia-noite, e a sua veemente reclamação verbal. A palavra destacada estabelece com a oração anterior uma ideia de letra A, afirmação, letra B, oposição, letra C, adição e letra D, explicação. Então, vamos lá. Olha, tá, qual é a palavra que está aí marcada, que está destacada? É o E. A gente vai pegar esse trecho e vamos raciocinar. Porque nós vamos lembrar que gramática também é raciocínio e interpretação. Não é saber regra, decorar regra. Se eu souber regra, não souber interpretar, não souber raciocinar, não vai adiantar nada. Mas se eu souber interpretar e raciocinar, vai me ajudar muito. Vamos lá. Então, vamos lá. Recebi depois. O que ele recebeu? Ele recebeu a visita pessoal, né? Que devia ser meia-noite. E também recebeu o quê? A veemente, a reclamação verbal dele. Foi lá e xingou, reclamou. Então, esse E aí, ele está fazendo o quê? Ele está somando duas coisas que o narrador recebeu. Ele recebeu o quê? A visita e a reclamação. Então, esse E aí, ele tem ideia de quê? De soma. Então, a gente vai entender o que ele está somando uma coisa com a outra. Agora, a gente volta lá na questão e vamos ver qual é a letra que tem ideia de adição. É a letra C. A resposta para essa questão número 5 é adição, letra C. Mas é interessante a gente pensar no significado das outras alternativas. Quando a gente fala de afirmação, nós estamos falando de confirmação. Quando estamos falando de oposição, estamos falando de contradição. Contra, oposição é contra. Adição é soma e explicação é um esclarecimento. Então, a gente tem que ter essas ideias aí, porque as palavras elas vão marcar essas ideias. A gente vai pensar mais na ideia por trás da palavra do que qual classe gramatical que ela pertence. E o E aí, a ideia que ele está transmitindo, que está vindo por trás dele, é a ideia de adição. Somar duas coisas que ele recebeu. Recebeu a visita e recebeu a reclamação. Questão 5, letra C, adição. Questão 6. No período, quem trabalha o dia inteiro tem o direito ao repouso noturno e é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. A oração destacada equivale a um advérbio que indica circunstância de letra A, lugar, letra B, tempo, letra C, modo e letra D, finalidade. Então, aí está sendo analisada a oração quando há vozes, passos, músicas no 1003.
Então, essa oração aí eu posso trocá-la por um advérbio. Então, vamos lá. Se a gente colocar lá, ó, quem é que... Ele fala, ó, quem é aquela pessoa que trabalha o dia inteiro, tem direito ao repouso, mas a pessoa não consegue, e é impossível, mas é impossível repousar quando? Se a gente trocar esse quando, a voz, pessoas, música, por momento, vai dar certo? Não vai? Se a gente falar assim, no lugar, não vai dar certo. Se a gente falar assim, para, voz não tem. Mas se a gente colocar assim, ó, nesse momento que a pessoa está lá com vozes, é impossível descansar. Qual é a questão que está falando do momento? É a letra B. Momento é o quê? Tempo. Então, a resposta para essa questão aí, quando há vozes, passos, momentos, música no 1003, essa oração aí, ela vai indicar qual circunstância de tempo, o momento, né? Então, tempo, momento. Então, a resposta para a questão 6 é a letra B, tempo. Então, viram que gramática é raciocinar? É voltar lá, tentar ver o que eu sei, o que eu estou conseguindo entender, que relação que tem essa palavra com a outra. E agora chegou a sua vez de treinar. O desafio agora é a sua vez. Vamos ver a questão 7. Questão 7. As conjunções que compõem o trecho. Pois não sei o seu nome, nem o senhor sabe o meu. Dão ideia, respectivamente, de letra A, causa e negação. Letra B, conclusão e oposição. Letra C, justificativa e alternância. Letra D, explicação e adição. Eu vou dizer para vocês que essa é um pouco mais difícil, porque às vezes a gente não consegue identificar as conjunções. Mas eu vou falar para vocês sobre quais são as conjunções aí. Quais as conjunções que estão presentes nesse trecho aí? São as conjunções pois e nem. Então, essa questão aí, ela está querendo que a gente analise o pois e o nem e vai dizer se o pois vai ser de causa, conclusão, justificativa e explicação, e se o nem vai ser de negação, de oposição, de alternância e audição. Então, nós vamos pensar aí qual é a relação que esses dois têm, qual é a alternativa que vai ser a resposta para esses dois. É um exercício de raciocínio, de voltar no texto, tentar interpretar e conseguir marcar a resposta certa. Mas eu aposto que você consegue. Deixa aí a sua resposta nos comentários para ver se você conseguiu raciocinar em cima da gramática. Só uma dica, cuidado com o nem, porque às vezes a gente pensa que o nem é negação e às vezes ele pode ser de adição, tá bom? Então vamos lá. Nós acabamos de ver agora o descritor 15. Descritor 15, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. Esse descritor, ele é super importante, que traz a palavra lógico. Então, lógico tem a ver com racional. Vai abrir os nossos olhos para a gente olhar a gramática de forma diferente. Nós vamos pensar agora na gramática, não como decoreba, como decorar um monte de coisa, mas com uma questão de raciocinar, de interpretar. Aquela pessoa que lê, que interpreta, que procura interpretar, ela tem altas chances de responder corretamente essas questões. Descritor 15. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. É tentar definir a conexão que existe daqueles marcadores lá, conjunção, advérbio, mas sempre de forma racional e com o conhecimento linguístico que a gente tem. Nós vamos sempre tentar lembrar que a gramática ela também é raciocínio e interpretação. É colocar a cabeça para funcionar, voltar no texto e tentar lá achar a resposta junto com os nossos conhecimentos linguísticos que nós temos para as questões da prova, tá certo? Então agora ficamos por aqui, nos vemos nas próximas aulas e até mais.